Então, hoje nós vamos falar sobre um outro fundamento, aonde a igreja também se coloca, né? Um outro fundamento, um alicerce, uma base da fé cristã, que é a santidade. E aí eu digo, retirando esse título da palavra onde nós iremos ler, cingidos, né? Cingido significa você cingir aqui, você calçar, você estar envolto em você, a santidade. Cingidos da santidade. Né? É essa o título da nossa pregação e do nosso título de hoje. Tá bom? Então, essa é a intenção da série e esse daí é o que nós vamos ter durante toda essa série. Eu vou revisitar fundamentos cristãos que baseiam e dão norte para a nossa fé cristã e para a nossa igreja. Com isso também a gente fortifica a nossa própria igreja, a Cartas Vivas, para que a gente possa amadurecer juntos, como irmãos em Cristo, baseado numa fé madura, numa fé verdadeira, que não se inclina a qualquer onda de doutrina, qualquer vento de doutrina que passa por aí. Espero que ventos de doutrinas erradas que passem por aí não achem guarita aqui nessa igreja. Que vocês podem passar o vento, mas que ele vai embora. Não acha ninguém por aqui. Espero isso, tá? Para que a gente possa então nos fortalecer. Bom, então iniciando a nossa pregação, eu gostaria de perguntar a vocês se vocês já tiveram alguma experiência de estar em um ambiente, estar em um lugar, e de repente vocês pensarem, fizeram a seguinte pergunta: o que estou fazendo aqui? O que estou fazendo aqui? E chegarem à conclusão: este lugar não é mais para mim. Vocês já passaram por isso, de vocês estarem num lugar e falar assim: o que eu estou fazendo aqui? E eu não estou falando de um lugar assim que é mal visto pelos olhos da sociedade. Eu estou falando de lugares ditos comuns que antes talvez você frequentava, ambientes de festa, de lazer, rodas de amigo, grupos de trabalho, situações, ambientes do cotidiano mesmo, que você antes frequentava normalmente e que numa situação ali você parou, olhou ao redor e teve essa pergunta: mas o que eu estou fazendo aqui? Será que esse lugar é para mim? É como se escamas tivessem caído dos seus olhos e agora aquilo que era normal, situações que eram cotidianas, que não afetava você, que você não fazia esses tipos de questionamento, começam agora a ter alguma coisa diferente em você. Você começa a olhar algumas brincadeiras que são feitas naquele ambiente, algumas brincadeiras que não estão mais legais, aquelas brincadeiras jocosas, às vezes brincadeiras com duplo sentido, brincadeiras que levam para um cunho sexual, palavras obscenas, palavras um pouco mais duras, assim, né, mais de baixo calão, gestos obscenos que você olha assim e fala: pô, isso daí não condiz mais comigo. Nesse ambiente, às vezes, presença de jogatinas, jogos que vão levar sempre acaba levando para uma discussão e até para perdas financeiras. Uso de bebidas alcoólicas de maneira exagerada, que levam normalmente as pessoas ali a terem um ambiente ali de confusão, de briga, e às vezes tira um pouquinho o seu juízo, né? Dá um pouquinho mais de coragem, né? Você toma um exagero, exagera um pouquinho, aí você fica um pouco mais desinibido, né? Então, aí você olha para aquelas coisas ali, alguma coisa começa a falar mais alto dentro de você.
você não sabe muito bem o que que é, não é uma vergonha, não é um medo, é um alerta. Sabe quando o painel do carro acende uma luzinha ali, que você não sabe para que é, mas não estava acesa antes? E você sabe que você precisa levar no mecânico porque tem alguma coisa errada com o carro? É mais ou menos isso. Você não entende muito bem o que é, mas tem alguma coisa estranha ali. Tem alguma coisa que está dizendo ali para você, um alerta que está dizendo assim, olha, isso daí não, você não pertence mais a esse tipo de vida. Isso daí não é mais para você. E eu me lembro claramente de uma experiência quando eu estava no início da minha caminhada com Cristo. Eu costumava, nós costumávamos, né? Eu e a minha esposa aqui, a Nata, nós costumávamos a frequentar alguns churrascos semanais, assim. Quase semanalmente a gente ia na casa de um. Sabe aqueles churrasquinhos do jeito assim, tipo, ó, traz carne e um fardinho de latinha de cerveja pra gente fazer aqui um junta e fazer um churrasco. Esse tipo de coisa que eu frequentava com ela. E a gente ia para esses lugares, ia para esses ambientes, e a gente frequentemente tinha jogo de truco, cerveja ali à vontade, né, tal. E aí a gente teve o momento de conversão e tudo mais, e a gente começou a ter um encontro genuíno com Cristo, e com o Evangelho começou a ser apresentado para nós. E, obviamente, que os convites vieram, até porque era algo que a gente fazia semanalmente, a gente ia na casa de alguém para poder fazer um churrasquinho, até porque Campo Novo, há um tempo atrás, não tinha muito o que se fazer, né? Então, até hoje não tem muita coisa, mas imagina como era pior naquela época, né? E aí, a gente teve o nosso momento de conversão, e aí a gente foi convidado para ir nesses determinados churrascos e tudo mais. Mas a gente sentado lá e vendo, às vezes, aquele jogo de truco, que antes estava tudo bem, no final já estava todo mundo com a cabeça cheia de cerveja, brigando um com o outro, saindo na porrada. Brigas de casal, situações ali que gestos obscenos, palavras obscenas, brincadeiras que não estavam mais caindo legal no meu senso. Eu comecei a olhar e falar assim, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Parece que antes eu frequentava. Antes eu até acho que fazia essas brincadeiras. Antes até aquelas palavras que agora naquele momento estavam sendo ditas e que atingem o meu ouvido, era eu que falava antes. E eu parei, pensei e falei assim, eu tive essa conclusão. Eu com o Nathalie tivemos essa conclusão. O que nós estamos fazendo aqui? Eu não entendia claramente aquilo que estava acontecendo dentro de mim. Eu não sabia muito bem o que era, mas eu experimentei na prática aquilo que depois eu iria entender de forma teológica, que é exatamente o conceito de santidade. O que é santidade? O que é ser santo? A palavra santo significa separado. A palavra santidade é você viver uma vida separada. Mas eu gostaria de explicar para vocês que não é viver separado no sentido de isolamento. No sentido de dizer, olha, vocês não prestam mais, agora eu sou santo, eu não pertenço mais a esse tipo de coisa, eu sou santo, não cheguem perto de mim. Não é isso que eu estou dizendo. Santidade tem a ver com aquilo que você está se tornando em Cristo. Tem a ver com a nova identidade que você está recebendo através da impressão do Espírito Santo em você, no teu caráter. Tem algo poderoso dentro de você que está mexendo na sua mentalidade, no seu caráter e na sua forma de vida. Esse algo poderoso é uma pessoa. E essa pessoa veio da parte do Senhor Jesus Cristo de Deus. Chama-se Espírito Santo.
O Espírito Santo, ele vai modelando, ele vai transformando, ele vai colocando, imprimindo em você um caráter de Cristo. Ele vai colocando em você coisas que antes você não tinha. Ele coloca em você referências que antes você não tinha. E você começa a olhar que aquilo que antes era normal para você, agora não é mais. Então é natural que você se separe. É natural que você olhe e fale assim, isso daí não pertence mais a mim, então eu me afasto. Por isso o termo santidade, nesse sentido. No sentido de me afastar daquilo que não condiz mais com a minha nova identidade em Cristo. Conseguem compreender? Não significa que eu estou falando que agora nós somos santos e irrepreensíveis e perfeitos e a gente não pode mais conviver com o mundo. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que o Espírito Santo está trabalhando em nós uma nova identidade. E tem coisas que não combinam mais com você. E por isso agora você fala, isso não pertence mais a mim. Agora isso daqui, antes era algo que era normal para a minha vida, para o meu cotidiano, e agora não condiz mais com quem eu estou me tornando em Cristo. O mundo, porém, ele vai distorcer esse conceito de santidade. Para o mundo, para a sociedade, santidade é algo ultrapassado, reservado apenas para pessoas religiosas, pessoas rigorosas, pessoas infelizes, caretas. Esse é o conceito de santidade para o mundo. É o careta, é o cara infeliz, é o religioso rigoroso. E, infelizmente, até algumas teologias ditas cristãs vão distorcer o conceito daquilo que é santidade. Ou pior, não vão nem falar sobre ela. Pegam Deus, transformam Deus apenas naquilo que Ele pode te dar e proporcionar a você. O que você precisa? De uma bênção? Vem aqui na quinta-feira à noite, que é o dia da bênção poderosa. O que você precisa? De uma cura? Vem aqui na quarta-feira, porque quarta-feira é dia da cura. Se você precisa arrumar o teu casamento, então não, é na sexta-feira do milagre poderoso da família. Você vem na sexta. Então transformam Deus numa espécie de um fast food, uma lâmpada, onde você precisa de algo e você vai ali para pegar aquele algo que você precisa. Então, se você está passando por uma dificuldade financeira, você vai buscar uma bênção financeira. Se você está passando por um problema no teu casamento, você vai lá e vai buscar a bênção no casamento. E, invariavelmente, e eu posso dizer até de forma triste, né? E, infelizmente, as pessoas conseguem encontrar aquilo que buscam. Porque se tem demanda, vai ter oferta. Então, se tem pessoas procurando por isso, vai ter quem ofereça. Se isso é verdade, se isso condiz com a palavra de Deus, é outro assunto. É outro assunto. Mas se tem gente procurando, eu estou aqui para oferecer aquilo que o mercado necessita. Algumas não falam sobre transformação de caráter, não falam sobre pecado, não falam sobre santidade, não falam de juízo, não falam de pecado, de inferno. Apenas apresentam Deus como um resolvedor de problemas. Alguém que está ali para dar aquilo que você necessita e que você está precisando. Essas abordagens, elas vão enfatizar apenas aquilo que conseguimos de Deus. Hoje está difícil, hein? Negligenciam. De novo. Negligenciam quem devemos ser em Deus. E vão evidenciar aquilo que nós podemos conseguir de Deus. Eu só vou naquilo que eu consigo de Deus.
mas eu não vou falar aquilo que Deus espera de nós. É apenas uma relação do tipo vem, não vai. Eu só vou, uma mão única, eu só vou pegar aquilo que eu quero de Deus, mas eu não quero saber daquilo que Deus quer de mim. Afinal, para quê, né? O resultado é isso que nós encontramos aí. É uma espiritualidade superficial, sem transformação, sem compromisso com o caráter de Cristo. E a fé fica uma fé vazia, sem base, sem fundamentos. Por isso que nós precisamos revisitar esses conceitos. E nós entendermos aquilo que realmente faz parte da vida cristã. Quais são esses fundamentos que Jesus estava falando quando ele disse a Pedro: sobre essa pedra edificarei a minha igreja? Será que Jesus estava se referindo a essas coisas que nós estamos vendo nos dias de hoje? Quando ele diz que ele iria edificar a sua igreja sobre essa pedra são esses fundamentos que nós estamos vendo hoje? Pedro vai, muito pelo contrário, ele vai dizer que a santidade ela é uma marca daqueles que verdadeiramente pertencem a Deus. A marca dos filhos de Deus é ter os lombos cingidos pela santidade. Essa é a marca. Os filhos de Deus têm os lombos cingidos pela santidade. Não é um peso. Não é um peso sermos santos. É um privilégio. Não é sobre aparência religiosa, é sobre essência. Aquilo que nós somos, não aquilo que nós aparentamos ser. Santidade é olhar para ambientes, para propostas que o mundo nos oferece e dizer com convicção: isso não pertence mais a mim. Isso não combina com quem eu estou me tornando em Cristo. Não é se achar melhor do que os outros. E nem se isolar dos amigos. Não é isso. É uma questão de identidade. Quem eu estou buscando ser em Cristo. É ser condizente e verdadeiro com a nova identidade que eu estou recebendo da parte do Espírito Santo. O Espírito Santo está imprimindo em mim uma nova identidade, um novo ser, novos valores. E se eu correspondo a isso, se eu vou de encontro a isso, eu estou buscando uma vida de santidade. Por isso nós vamos ler ali essa carta, esse trecho da carta de Pedro, que vai nos ajudar a redescobrir o que significa verdadeiramente santidade. Vamos ler aí juntos? A primeira carta de Pedro, capítulo 1, eu vou ler do 13 até o 25. 1 Pedro, do 13 ao 25. Amém? Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixam amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que o fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitidas por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeitos, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês.
por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória. Como a flor da relva, a relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que lhes foi anunciada. Amém. Então, a primeira coisa que nós entendemos acerca da santidade, através da leitura desse texto, é que a santidade começa com uma mente preparada, uma mente pronta para a ação. Se nós lermos em outra versão, que é a versão Almeida e Corrigida, ele vai trazer para nós uma expressão literal daquilo que Pedro falou quando ele escreveu esse texto. Aqui na NVI não traz isso daí, porque ele já tentou colocar, traduzir uma expressão. Sabe uma expressão tipo estar com as mangas arregaçadas? Talvez não é algo que para algumas culturas faz sentido, mas para nós, por exemplo, faz. Uma expressão linguística, né? Um ditado popular, alguma coisa assim. Pedro vai dizer a seguinte expressão que era muito comum nos dias dele, é ter os lombos cingidos. Lombos cingidos. O que significa ter os lombos cingidos? Antigamente as pessoas, na época de Pedro lá, eles usavam túnicas, não tinha alta costura. Então as pessoas se vestiam com um pano, né? Então você enrolava o pano aqui e acabava aquele pano ficando com uma espécie de um vestido. Tanto em homem como mulher, ficava aquele vestido, ficava até embaixo. Nós estamos falando de uma época que não tinha protetor solar, e o sol era forte, como é hoje, região desértica, vento, poeira batendo com areia, dói, machuca, então as vestes tinham que cobrir o corpo todo. Agora imagina você, por exemplo, as mulheres vão entender mais do que eu estou dizendo. Você está com um vestido longo, aquele vestido que vai até o calcanhar lá, e você precisa correr, você precisa sair, aconteceu alguma coisa, você precisa sair correndo. É fácil? O que vocês têm que fazer quando vocês estão com um vestido longo e precisam sair correndo? Tem que levantar o vestido até a altura aí do joelho e partir, não é isso? Exatamente isso. Então, quando era necessário aquela pessoa ir para fazer um trabalho, fazer algo braçal, ou preparar para fuga, para fugir, ou para fazer uma ação rápida, ele tinha que pegar aquela túnica, trazer ela por aqui e prender ela aqui. Formava um short, entendeu? Vinha, trazia aqui e prendia aqui atrás. Ou dava um nó, ou então prendia no cinto, que a pessoa passava ali com corda. Então, aqui é o lombo é aqui. Então, cingido os lombos é estar pronto para a ação. É como se eu estivesse falando, vamos arregaçar as mangas, vamos estar pronto para o trabalho, vamos estar pronto para uma ação. É isso que Pedro está dizendo. Olha, nós precisamos estar com os lombos cingidos, os lombos do nosso entendimento. Por que nós precisamos estar com os lombos cingidos? Exatamente. Alertas para quê? Por que nós precisamos estar com o entendimento alerta, vigilante, pronto para a ação? Por causa das ciladas do inimigo. Se nós não estivermos com o nosso entendimento, é o meu? É a Duster ou a estradinha? Amor, tá aqui, ó. A chave aqui, ó. De quem que é esse carro aí? Pelo amor de Deus, gente. Aí. Não costumo fazer isso. É para
tirar eu do foco aqui, né? Então, o que Pedro está falando? É para que a gente tenha o nosso entendimento em alerta. Por quê? Por que alerta? Por causa da cilada do inimigo. Porque a algum momento nós nos deparamos com situações que nós precisamos reagir de maneira rápida. Ou então nós iremos sair da nossa santidade. Então, por isso que Pedro fala, olha, esteja com a mentalidade, o entendimento de vocês, sempre alertas, prontos para a ação, para responder de maneira rápida para qualquer coisa que acontecer no seu dia a dia. Então, se aquela situação que veio até você não é algo que Deus se agrada, você rapidamente tem que estar preparado para a ação. E dizer, não, eu não vou, não quero, isso não pertence mais a mim, esse tipo de ambiente não pertence mais, essa atitude, mas você fazia isso antes? Fazia, mas antes, agora eu não faço mais. Ah, mas você ia antes. Eu ia, mas agora eu não vou mais. Ah, mas você falava assim. Eu falava, mas agora eu não falo mais. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus imprimiu uma nova identidade em mim. Não sou mais eu, mas é Cristo em mim. Agora eu não vivo mais aquilo que eu era antes, com os meus antepassados. Não, eu agora vivo uma nova vida para Cristo. Para Cristo. Aqui, ó, pregação é aqui em cima. É para Cristo. É para Cristo que eu vivo. Santidade, amados, não começa nas mãos. Não começa nas mãos ou nos pés, mas na mentalidade. Na mentalidade. É na mentalidade. Nós precisamos transformar a nossa mentalidade. Veja como Pedro nos fala de maneira enfática. O entendimento de vocês esteja com o entendimento cingido nos lombos. Ele está falando que o nosso entendimento, a nossa mentalidade precisa estar alerta e transformada. Alerta e transformada. Ele não está falando que é os nossos pés, que é as nossas mãos. Ele está falando do entendimento, de como nós pensamos. Como nós pensamos. Não se trata de você viver com medo de errar, com medo de pecar, achando que Deus está ali em cima, ó, olhando para você e no momento que você pecar, vai cair um raio fulminante sobre você. Não é isso. Santidade não tem a ver com isso. Santidade tem a ver com essência, em você ser verdadeiro, consistente com aquilo que o Espírito Santo está imprimindo em você. Por isso que Pedro vai dizer, ó, sede sóbrios. Mas ele não está falando de você ser sóbrio no sentido de apenas de você se abster do álcool. O que o álcool faz? O álcool afeta o nosso juízo e às vezes a gente toma algumas decisões, se a gente não tivesse com o álcool, talvez a gente não tomaria. O álcool dá talvez uma coragem que talvez você não teria. Diminui um pouco sua razão, diminui um pouco a sua capacidade de discernimento. Então, por isso que ele está dizendo, sejam sóbrios na maneira de vocês viverem, para que vocês possam não deixar com que as paixões dominem você, para não deixar com que os seus desejos carnais dominem você. Por isso que ele diz, sejam sóbrios. Estejam com a mente alertas. Porque no momento que vir a situação, no momento que vir as escolhas, você possa responder de maneira santa, de maneira que Deus agrada. Por exemplo, falando sobre álcool. Você pode perguntar, mas Claudinei, é pecado beber? Não é? A palavra de Deus não diz que é pecado beber. Realmente, a palavra de Deus, na época não tinha cerveja, né? Mas tinha vinho. E o vinho tinha álcool. Algumas pessoas vão tentar forçar a ideia de que, mas o vinho na época de Jesus não tinha álcool.
Lógico que tinha. É normal, tinha álcool. Mas o que, que a palavra de Deus ela pede para que a gente não faça? Se embriague. Beber, a gente pode beber? Sim. Mas a palavra de Deus diz para a gente não se embriagar dessa bebida, ou seja, não tomar ela com exagero. Beleza. Então eu levei isso para mim. E aí naquela época que eu estava dizendo para vocês, eu saí e não estava mais frequentando essas festas. Mas eu continuava tomando minhas latinhas em casa. Não. A palavra de Deus diz que não é para a gente se embriagar. Então eu posso pegar, tomar uma latinha de cerveja aqui na minha casa e está tudo bem. Eu não vou me embriagar, estou dentro de casa, com a minha esposa, sem problema algum. Tranquilo. Estava tocando minha vida assim. Quando numa situação, eu estava tomando a minha latinha de cerveja e olhei para a Helena. A Helena era uma criança, um bebezinha ainda. Quem conhece a minha conversão sabe que eu me converti no momento que a Helena nasceu. Ela precisou ficar na UTI, vocês sabem da minha história, né? Alguns de vocês já sabem. E aí a minha conversão foi nessa situação do nascimento da Helena. Então eu estava ali olhando para ela e tomando a minha cerveja. Falando, estou tranquilo aqui. Foi quando o Espírito Santo falou assim comigo. Eu falei assim, eu consigo me controlar. Eu pensei, né, comigo. Eu consigo me controlar. Eu estou tomando minha cerveja, não vou... Uma latinha não vai me deixar bêbado. Naquela época precisava muita latinha para me deixar bêbado. E frequentemente eu ficava. Infelizmente. Mas eu tenho que dizer quem eu sou, né? E como que Deus me transformou. E eu, olhando para aquela situação e falando, não, eu me controlo, eu vou beber só essa latinha aqui, pronto, já era. Foi quando o Espírito Santo falou assim para mim, você com 30 e... Acho que eu tinha... Quando a Helena nasceu, eu tinha quantos anos? 34? Sei lá. Por volta dos 30 anos, porque eu não vou fazer conta agora. Eu tinha lá por volta dos meus 30 anos, daí o Espírito Santo falou para mim, você com 30 anos aí, você consegue se controlar. Mas quando ela tiver 14, ela vai conseguir se controlar? Quando ela tiver 14, você vai poder falar para ela não beba? Porque ela vai olhar para você e vai falar, mas você bebe. E ela vai conseguir se controlar? Eu olhei e falei assim, eu preciso disso? Eu realmente preciso dessa latinha de cerveja na minha vida? Não. Não preciso. O que eu fiz? Aquela que descia redonda virou um cubo dentro da minha garganta e não desceu mais. Eu falei, tem razão, eu não preciso mais disso. Daquele dia em diante, nós não tomamos mais cerveja. Estou vivo. Estou vivo. A minha barriga é decorrência das cervejas que eu tomei. Eu era magro. Quando conheci a Nathalie, era isso daqui, pesava 50 quilos. Nessa linha, tô mentindo? Era isso daqui, ó. Essa linha tá de prova que ela me conhecia dessa época. Eu vivia ou não vivia nesse churrasco, Celinha? Celinha tá aí para não... Vivia nesse churrasco. Cerveja. Hospital. E aí essa cerveja foi depositando, virou isso daqui, ó. Tô lutando até hoje para tirar essa gordura visceral ocasionada por essa época. Hoje eu tô na dieta e tudo mais, mas não... Bicha, não sai, pai. Pelo amor de Deus. Tá ficando caro para mim poder tirar essa daí. Mas em nome de Jesus eu vou conseguir tirar essa barriga de mim. Eu olho para o espelho e falo, meu Deus, essa barriga não sai de mim, né? Mas em nome de Jesus, um dia ela vai sair. Em nome de Jesus. Paçoquinha? Antes fosse.
Mas então, amados, o que eu digo para vocês é isso. Você perguntar para mim, Claudinei, eu posso tomar cerveja se eu não me... Ué, pode, a Bíblia não condena, mas deixa eu contar para você um testemunho meu e falo. Se o Espírito Santo falar com você, que bom. Se você entender que aquilo não... Para que você continuar escravo daquilo? Para quê? Para que eu preciso continuar escravo daquilo que não agrega nada para mim e, muito pelo contrário, só me traz prejuízo? Por que eu preciso disso na minha vida? Condiz com a minha nova identidade? Se eu tiver, por exemplo, vocês, irmãos, se estiverem aqui e tal, a gente acaba o culto. Vocês passam ali na pizzaria, eu passo ali nessa praça ali que eu normalmente vou, e vocês me verem lá tomando uma latinha de cerveja, não é algo ruim? É. Agora eu preciso disso? Preciso? Para quê? Para que eu vou ficar escravo disso? Por que eu vou continuar escravo de ambientes que não mais condiz com aquilo que eu sou ou com aquilo que eu estou me tornando em Cristo? Por que eu vou ficar escravo de atitudes, de coisas que não mais condiz com aquilo que Cristo está fazendo em mim? Porque tem um sinal de alerta que está ligado no painel do meu carro. E se eu continuar andando, vai dar problema. Vai dar problema. Eu preciso parar e entender aquilo que o Espírito Santo está falando comigo. Porque se eu estou deixando de lado aquilo que o Espírito Santo está falando, eu estou andando nas minhas próprias convicções. E agora eu não vivo mais para mim, eu vivo para Cristo. Agora não são mais as minhas convicções, agora não são mais as minhas vontades, agora não são mais os meus pensamentos, agora não são aquilo que eu acho mas é aquilo que Cristo fala. É aquilo que a palavra de Deus diz. São essas coisas que vão fazer com que eu agora repense a minha vida, meu estilo de vida e as minhas decisões diárias do meu dia a dia. Segundo ponto. Deixa eu só falar essa frase aqui, que eu fiz essa frase ficou bacana, eu vou ter que falar ela aqui. Só para não deixar ela aqui, né? Um evangelho que não gera transformação pode ser popular, pode ser atrativo, pode juntar multidões, mas não é o evangelho de Jesus Cristo. Se não gera transformação, não é o evangelho de Cristo. Segundo ponto, a santidade se manifesta no temor ao Senhor. Claudinei, como que eu sei que eu estou vivendo em santidade? Se há temor no Senhor. Se você tem temor ao Senhor. Se você vê uma pessoa, pode ser um líder religioso, pode ser um apóstolo, super apóstolo, pode ser o cara. Mas se ele não demonstra temor ao Senhor, pode ter certeza que ele não vive uma vida de santidade. Porque viver uma vida de santidade, ela obrigatoriamente, naturalmente, ela vai manifestar temor ao Senhor. O conceito de temor ao Senhor foi muito diluído na nossa sociedade atual. Foi ressignificado. Temor ao Senhor, às vezes algumas pessoas entendem que é medo de Deus, mas não é. É reverência, é respeito. Temor é quando você chega, por exemplo, diante de um juiz que pode te prender e você, abaixa a cabeça e fica ali. Você tem reverência, você tem respeito por aquela autoridade, por aquela pessoa que está ali. Então isso é temor, não é medo, não é pânico. É ter reverência, respeito. E como que eu tenho respeito a Deus? Primeiro, não pegando a palavra de Deus, que é santa, perfeita, e transformando ela
em coisas indizíveis. Isso não é temor ao Senhor. Quando eu pego a palavra de Deus e eu apresento a palavra de Deus da maneira como ela é, santa, perfeita, sem erro algum, eu estou tendo temor ao Senhor. Mas quando eu pego essa palavra e modifico essa palavra para que eu tenha lucro, para que eu tenha poder político, ou para que eu tenha qualquer outra coisa, isso não é temor ao Senhor. E se eu não tenho temor ao Senhor, pode ter certeza que eu não estou vivendo uma vida santa no meu dia a dia. Porque quem vive em santidade, o resultado é o temor ao Senhor. Verso 17 diz assim: E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. O que ele está dizendo? Se você chama Deus de Pai, que você viva então como filho. Se você tem chamado Deus de Pai, mas não tem sido, não tem vivido como um filho, a santidade está longe de você. Se você chama Deus de Pai, viva como um filho de Deus. E o filho obedece o Pai. E o filho imita o Pai. Sabe por que o filho faz as coisas que o pai faz? Porque vivem próximos. Juntos. Está olhando toda hora. Se eu estou andando longe de Deus, que referência eu tenho? A quem eu estou imitando? Mas se eu ando próximo a Deus, consequentemente eu vou imitá-lo. Por isso Pedro diz: seja santo porque eu sou santo. Pedro está falando, trazendo do Antigo Testamento algo que Deus disse para o povo. Sejam santos porque eu, o Senhor, sou santo. Veja, Deus não está colocando ali uma condição. Seja santo se você quiser. É melhor, uma sugestão, olha, seria bom se você fosse santo. Não é isso. É uma ordem. Seja santo, porque eu sou santo. Se você quer chamar Deus de Pai, viva como filho. Viva como filho. Eu não estou falando aqui de lutas, irmãos. Eu não estou aqui pregando perfeição e falando que vocês têm que ser perfeitos, que vocês não podem errar, senão vocês vão para o inferno. Não estou dizendo isso. Eu só estou falando que vocês têm que ser condizentes com a nova identidade que Deus e o Espírito Santo está imprimindo em vocês. E lutar. Entender aquilo que o Espírito Santo está falando para vocês e obedecer. Se isso não mais faz parte de mim, da minha essência, de quem eu estou me tornando, para que eu vou ficar preso nisso? Eu vou mudar, eu vou sair desse ambiente, eu vou deixar de tomar essas atitudes. Desculpa. Nunca mais como amendoim antes de pregar. E eu comi um monte, né, amor? Peguei um... Aí a pelinha dos amendoim tá fazendo tudo isso daqui. Oh, meu Deus. Agora eu te pergunto, não dá para a gente ser santos, viver uma vida de santidade, sermos filhos de Deus, vivendo uma vida dupla. Não dá para mim ser santo dentro da igreja e ser ímpio lá fora. A igreja é só um momento onde os filhos de Deus se reúnem. Meu Deus. Ai. Amor, não me deixa mais comer amendoim antes de pregar. Santidade, amados, é uma prática cotidiana do dia a dia. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. Vocês têm sido santos dentro da sua casa?
Vocês têm buscado viver santidade no trânsito? Vocês têm sido santo na escola, adolescentes? Vocês têm sido santos no trabalho? Agora uma pergunta mais difícil. Vocês têm sido santos nas redes sociais? Com o seu celular? Hipocrisia é quando fingimos ser algo que não somos. Hipócrita significa ator em grego. Quando um grego vai se referir a um ator, ele vai usar a palavra hipócrita. Isso é ser hipócrita, é você fingir que é algo, mas não é. Isso é hipocrisia. Nós não podemos viver uma coisa aqui na igreja e na nossa casa, no nosso celular, nas nossas redes sociais, a gente ser totalmente outras pessoas. A minha santidade, ela deve ser refletida no momento que eu estou ali fazendo um comentário, por exemplo, num post de política. E se você não tem domínio sobre si mesmo, não faça. Fuja. Pedro vai nos lembrar qual foi o preço da nossa redenção. No verso 18 a 19 ele diz: não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes comprados. Mas vocês, irmãos, vocês que estão aqui, foram comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo. Um sangue perfeito. E toda vez que nós estamos para tomar as nossas decisões, nós temos que lembrar o preço que nós fomos comprados. Nós fomos comprados com o sangue de Cristo. E para terminar, a santidade, ela resulta em algo. Ela vai projetar algo. Ela vai fabricar algo. Ela vai gerar algo. O que a santidade resulta? Resulta em amor ao próximo. Resulta em amor ao próximo. Verso 22. Agora que vocês purificaram a vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros. Não tem como viver em santidade você tratar mal o teu irmão. Não tem como você viver em santidade e tratar mal a sua esposa, tratar mal o seu marido, seu filho. Não tem como. A santidade, ela vai resultar em um amor fraternal, em um amor um pelos outros. É algo natural. O sujeito ele pode ter uma conduta moral ilibada, impecável. Mas se ele não ama o próximo, isto é apenas religiosidade, moralismo, não santidade. A santidade vivida no dia a dia resulta em amor ao próximo. Isso nos desafia a fazer algumas perguntas. Como tenho tratado os meus irmãos na fé? Tenho perdoado? Tenho servido? Tenho sido sincero e transparente? Ou eu estou vivendo um cristianismo só para mim mesmo? O cristianismo que eu estou vivendo, ele se exterioriza? Ou ele é apenas para mim, só para que eu possa me tornar uma pessoa melhor? 10 passos para ser um bom marido. 5 passos para ser um bom pai. O que está resultando aquilo que eu vivo? Está resultando em temor ao Senhor? Está resultando em amor ao próximo? Então, sim, eu estou vivendo uma vida santa. Por mais que eu peque, por mais que momentos eu tome decisões erradas e depois eu luto, me arrependo e mudo a minha conduta, eu continuo sendo santo. Porque o Senhor Jesus Cristo nos comprou com seu sangue poderoso.
todos nós, um momento ou outro, vamos cair. Todos nós, de um momento ou outro, vamos passar por situações que nós não gostaríamos de passar. Vamos tomar escolhas, tomar determinadas escolhas que vai nos trazer um peso muito forte. Mas um verdadeiro cristão, ele se arrepende, ele olha para Cristo, ele lembra daquilo que o Senhor disse, que ele foi comprado com sangue poderoso e que agora ele está limpo, alvo de todo pecado, porque os pecados foram pagos na cruz, e ele segue adiante, não olha para trás e segue rumo ao nosso alvo, que é Cristo. Amém? Concluindo, amados, se de alguma maneira nós temos que lembrar que nós somos peregrinos neste mundo. Estamos aqui apenas de passagem. E a maneira como vivemos importa. A nossa conduta importa. As nossas palavras importam. As nossas escolhas importam. Tudo em nós deve apontar para Deus. Tudo em nós deve apontar para Deus, para aquele que nos chamou das densas trevas e nos colocou sobre o seu reino de luz. Nós não temos que nos isolar e nos sentir superiores. Nós temos que viver os nossos dias de hoje como que pertencendo a outro reino, um reino que não é daqui. As nossas condutas devem refletir os valores deste reino, não o que é daqui, não do mundo, mas do reino eterno. Nós temos que ter os lombos cingidos pela santidade e os olhos fixos na vida eterna. A santidade não é uma camisa apertada que nos incomoda, mas são vestes de glória. Vestes de glória. E ela só serve para aqueles que nasceram de novo. Por isso eu gostaria de deixar aqui para vocês fazer um apelo. Se hoje o Espírito Santo está mostrando áreas na sua vida que não combina mais com quem você é em Cristo, eu peço a você que você cinja os lombos do seu entendimento. Abandone aquilo que precisa ser abandonado e viva de acordo com quem você é. E você é filho de Deus. Amém?